Muito boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais uma live com o patrocínio aí da União Espírita Allan Kardec, né? Mais precisamente, o João gosta que fala o nome correto, é União Beneficente Allan Kardec. Cito na rua Iviema, número 5.565, Jardim Monte Líbano. Aí o João tirou o quadro daqui, não dá para a gente ver o... Mas fica a janelinha aí para quem quiser ver, né? E essa live nossa é toda a sexta-feira, das 19 às 20 horas. Né? Aí, como é de costume, nós vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que nos abra a mente, o coração, para que a gente seja bem receptivo aos ensinamentos do Mestre amado Jesus. E nesse instante, os bons espíritos nos ajudem, porque a gente precisa aprender. Os ensinamentos são luzes. E os ensinamentos da doutrina espírita, do livro dos espíritos, né, é uma luz maior ainda, trazida para a nossa existência. Jesus nos abençoe a todos. E eu peço também que o meu querido irmão Odilon seja iluminado, como todos nós também, nesta noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Uma palavra, o Odilon Dutra da Silva, mais precisamente meu mano. Ok. Você disse que eu não estava conseguindo enxergar a tela, e agora? Está enxergando, não? Não está a tela aqui, vamos ver, eu vou clicar nela aqui, vamos ver se não aparece. Está enxergando aí, João Dalmolin? Eu não estou enxergando, não. E você, João Dalmolin, seu Maurício, está enxergando a tela, não? Para mim está só preto, tela preta. Está preto? Uhum. Então, Sim. não sei se eu... Então eu cliquei nela, aí ela ficou atrás do Odilon agora. A tela não está aparecendo. A tela, o texto não está aparecendo. Está aparecendo? Escrito tela Odilon Palmas Tocantins. Não tem. Você está aprendendo, mano. Recording has stopped. Vamos ver agora se ela mostra a tela agora. Opa, tá quase, hein? Quase? Olha, eu não estou nem ouvindo ninguém falar, não sei se é a minha internet, o que está acontecendo. Agora acho que deu, mas não saiu o texto, né? Saiu... Está enxergando agora? Janelinha agora. A janelinha nós estamos enxergando, o texto não. E agora? Parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1, capítulo 2. Está aparecendo agora. Então está aparecendo. Então tá. Gênio. Muito bem, nós estamos na parte 4 da Esperança e Consolações, o capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Uniões antipáticas, nós começamos na semana passada, tais das uniões antipáticas. Fizemos o número 939, que é a pergunta, e hoje nós vamos para a pergunta 940 e sequentes, né? Acho que é só mais uma dessas uniões antipáticas, daí já vai para outro título. Então, ele já está terminando também o capítulo 1, né? Uniões antipáticas, vem temor da morte e o suicídio. Muito bem. Aqui está, essa pergunta foi feita na semana passada, uniões antipáticas. 939. 939, mas esse aqui nós já fizemos, né? Uhum. Comentando até. E essa aqui é a de hoje, a 940. Podemos começar. Isso mesmo. O João Dalmolin voltou, tá bem? Deu certo, João Dalmolin?
Agora deu certo. Agora, saindo e entrando, apareceu tudo direitinho aqui. Ah, então tá bom. Então quem vai fazer essa pergunta 940, continuação daquele título, Uniões Antipáticas? Posso Pode fazer. ser eu mesmo. Pode ser eu mesmo. Aqui é 940A, né? Não, as duas, Não. 940 e 940A. Nós temos 939 na semana passada. Então a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é também uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto mais eles envenenam toda a existência? Olha essa pergunta, hein? A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é também uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto mais eles envenenam toda a existência? Muito amarga, de fato. Porém, essa é uma das infelicidades das quais vocês frequentemente são a causa principal. Para começar, são as leis humanas que estão erradas, pois por acaso você acredita que Deus te constranja a ficar junto com quem te desagrada? É mais nessas uniões vocês normalmente buscam a satisfação do orgulho, da ambição, mais do que a felicidade de um afeto mútuo. Então vocês sofrem as consequências dos próprios preconceitos. Pode dar também, não? Você que sabe, se quiser comentar já a essa, ou então já faz direto. Então, essa é uma lei, né, das nossas vidas, né? A gente faz, colhe. A única saída para você reconciliar com o seu adversário é ter ele junto com você, sem saber que ele é um adversário de outra existência. Combino, né, de vir, vem, um nasce como filho, outro nasce como pai, e ali vão costurar um novo afeto. Pode ser que no começo seja penoso, seja amargo, né? Muitas vezes a gente vê filhos aí que não tem aquela simpatia pelo pai de jeito nenhum. Vê pai também que não tem aquela simpatia com o filho de jeito nenhum. Mas é uma forma da gente costurar aí um afeto, um carinho, e se transformar em pessoas melhores. Então, o foco mais da questão é mais o casal, né? É o casal que fica junto e que produz sofrimentos um para o outro por uma falta de maior afinidade, de maior simpatia, de maior harmonia. E aí ele está dizendo, olha, isso aí é culpa nossa, né? É culpa nossa mesmo. A responsabilidade nossa, porque é cultural, que você casou com alguém, agora tem que ficar junto para sempre, né? E aí não importa o amargor dessa relação, a falta de comunhão e tudo mais, né? E essas uniões também que são interesseiras, que são ambiciosas, que são por ambição ou por orgulho de estar com alguém, né, que é de um status social, ou que é de uma beleza às vezes física, mas aí não tem nada de simpatia, coisas assim. Eu acho que ele tá trazendo aí. E aí isso tudo gera uma bola de neve de infelicidade, de insatisfação. O Maurício quer fazer um passo, Maurício? Pois é, eu também entendo que, até porque, né, João, nós já avançamos bastante nessa questão, né? Lá na época de Kardec, essas uniões por conveniências, por obrigatoriedade até da família, dos pais, de
de nomes, de brasão, de família, era uma coisa mais comum. E a questão de separação era uma coisa terrível, né? Principalmente para a mulher. Mulher separada sofria preconceito muito forte. Ele diz aqui, ele até lembra, né? Seus próprios preconceitos. E as leis humanas, né? Que obrigavam a pessoa a ficar junto. Né? Então, a gente sabe que nós temos uma programação reencarnatória e às vezes viemos para viver junto de uma pessoa, né? Reconciliar alguma coisa assim, mas às vezes a gente não dá conta da coisa, né? E daí fica infeliz os dois pelo resto da vida, tem que estar preso ali, porque, não, casamento não pode ser desfeito, casou é para sempre. E aqui ele está dizendo que isso, você acredita que Deus te constrange a ficar junto com quem te desagrada, né? Então, se não deu certo, não deu certo, né? Vai comprometer a existência, às vezes, a gente sempre fala na questão do mal menor, né? A separação talvez não seja uma coisa boa, mas pior é ficar junto e às vezes até se matar um outro, né? De tanto ódio e tudo mais, né? Que tem um com o outro, vai provocar um mal maior. Então, né? Prejudica a família toda, os filhos, aquela encrenca, aquela brigaiada, aqueles trem todo. Então ele está dizendo aqui que não é obrigado a ficar, né? Ser antipático, né? Que as pessoas se iludem, né? Ou se ilude. Hoje, antigamente nem tinha esse negócio de se iludir, era obrigado a casar e pronto, às vezes por conta de umas conveniências familiares. Hoje, às vezes, a questão, né, a história do pavão, né, que se apresenta muito bonito, muito gentil, muito cheio de coisa, e depois, quando se casa, o príncipe se revela que era um sapo, não era um príncipe coisa nenhuma, né? E aí, então, a pessoa se vê obrigada a permanecer naquele casamento conflituoso? Não, né? Então, dizendo que não, que a pessoa pode buscar um outro caminho, né? Esse é o meu pensamento. Tá aí. Então, o mal menor, às vezes, está em evitar um mal maior. Pois é. Hoje você casa e descasa, não está dando certo, separa, né? Agora, o caso de seu filho, aí já não, um desafeto com a existência passada, e ali eles têm todo um acordo para reencarnar juntos, eles têm que conviver o resto da existência, porque são irmãos, são pai e filho, não é? E na 940A diz assim, já vou ler logo que aí nós comenta tudo. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E isso é uma dura expiação para ela. Mas a responsabilidade, consolação em sua fé no futuro, de resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas desse infortúnio particulares também desaparecerão. E aí, Dilon? A responsabilidade, diz ali a responsabilidade, acho que faltou uma palavra ali. Nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que lhe tiverem sido a causa. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, buscará consolação na fé no futuro. Além disso, à proporção que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecem. Então, essa vítima é inocente, né? Está questionando aí, é inocente mesmo? Hein? Vítima inocente talvez naquela época, né, a pessoa era obrigada a casar, né? Então, vítima inocente, ela nem provocou aquilo. Mas pela lei de causas e efeitos da reencarnação, a gente sabe que não
não tem ninguém inocente na parada, não. Nessa situação, né, em especial, né, que ele está dizendo, que é uma dura expiação para ela, quer dizer, ela precisa passar por aquilo por outras razões, não por essa razão em si, né. Então, é vítima inocente naquele momento, né, mas tem alguma coisa do passado que ela está revendo também, né. Inclusive, eu estava pensando nisso aí, mesmo porque quando fala se na maioria das vezes não é uma vítima inocente, aí diz que há essa vítima inocente e isso é uma dura expiação para ela. Então, se é inocente, não pode ser expiação, né? Aí talvez, igual o Odilon disse, tem razão de ser, talvez queria dizer inocente naquele sentido, não foi ela que buscou aquilo, nem nada daquele caso, naquela encarnação, mas inocente não tem expiação, né? Expiação não é para inocente. Mas é isso. É isso mesmo. Aí parece contraditório, mas ele está querendo dizer que essa pessoa ela está inocente agora, né? Porque ela até está buscando um caminho mais de consolação no futuro, mais de uma resignação aí a questões e tal, mas tem pessoas aí na família que estão sendo a causa dessa infelicidade, e aí vão ser responsáveis por essa causa de infelicidade, mesmo que aquela pessoa esteja passando por uma expiação. Então entra dentro daquele princípio, né? O escândalo é necessário, mas aí daquele por quem ele vem. Eu acho essa questão assim bastante esclarecedora, no sentido assim que dizendo que não, né, quando ele diz ali, não, Deus não te constrange a ficar junto de quem te desagrada e tal. Quer dizer, nós nós encarnamos, né, para viver bem, né, para buscar a felicidade. Né? Não é obrigada a ficar infeliz, a ficar sofrendo, a ficar se martirizando, permitindo ser torturado, né? Porque existem relacionamentos que são extremamente enfermos. Aí, de repente, por conta de uma questão que está lá, não, Deus não separa, que Deus juntou, né? Não pode separar e tal, a pessoa vive uma vida inteira com uma situação assim de agressividade, de violência dentro do lar, de um monte de situações, porque não posso separar, né? Senão estou cometendo um pecado mortal, né? Algumas igrejas e algumas doutrinas defendem essa ideia e a pessoa é obrigada a permanecer. E aqui nessa questão 940, ele diz que não, né? Que a gente pode buscar um caminho onde a gente pode estar melhor, né? E estar fazendo da nossa existência uma existência melhor. Porque às vezes o espírita fala sobre a dor, sobre o sofrimento, até exaltando e tal, como diz, né? Não, é questão de consequência de vidas passadas e tal, mas não é que é obrigado a ficar, né? A procurar a dor, a procurar o sofrimento, né? Não, pelo contrário, a gente deve fugir da dor, fugir do sofrimento, né? Sempre que possível, né? E aceitar aquilo que a gente não consegue mudar, claro, né? E tentar conviver com ela da melhor forma possível, mas não conviver com ela, né? Achando que, não, foi Deus que quis, né? Desse jeito, então a gente tem que viver. Não é bem assim, né? Achei muito esclarecedora essa questão nesse sentido. Comentários mais? Vamos para frente. Eu tenho a impressão que essa aqui é a última, né? Depois já vem temor da morte. Já vem outro ponto novo, temor da morte. Situação. Então, se querem falar mais sobre antipatias, é o momento certo. Depois já nós vamos mudar o assunto. Então, essas antipatias é um assunto interessante, porque por que pessoas antipáticas entre si resolvem
ter uma jornada encarnatória juntas, sentem essa necessidade, essa conveniência de estarem juntas, né? É muito provável que já caminharam muito juntas, que já conquistaram alguma coisa, embora tenham ainda muitos pontos de divergência, né? E é uma alternativa para a experiência, para crescimento, e com certeza, quando programam as reencarnações, especialmente aquelas que são programadas, né, com auxílio de superiores, benfeitores superiores, elas sabem, veem a possibilidade muito clara de ganho nessa convivência, né, de se melhorarem, de intensificar esse afeto, de melhorar mais esses laços, né, entre elas, e ser uma para outra uma âncora de evolução, porque por que as pessoas estão juntas, né? Por que Deus não colocou as pessoas sozinhas? Elas precisam umas das outras como âncora evolutiva. Era para dar certo, né? Mas não deu conta, né? Tá lembrado da vez passada, da semana passada, como é que era? Né? São duas questões só sobre uniões antipáticas. Né? Aqui ele lembra assim que há duas classes de afeições, a do corpo e a da alma. Então a pessoa se ilude, né, com aquelas aparências, com aquele fingimento todo, que todos somos fingidores, né? Dependendo da situação, nós representamos um papel ou outro. E esse papel não dura para sempre, uma hora a gente mostra o que somos. E aí que vem a questão da tolerância, de se entender e tudo mais, mas às vezes não dá certo, né? Não se entende, e daí cai ou para a separação ou para o comprometimento daquela existência, né? Então aí que a gente lembra do mal maior e mal menor, né? Sempre colocar na balança qual que é o melhor caminho, manter aquela união, comprometendo a gente mesmo, os filhos e tudo mais, ou buscar caminhos diferentes. Não é isso? Hoje está muito mais fácil de conversar sobre isso, né? Aí os espíritos trouxeram respostas, né? E Allan Kardec teve que se dispor aí para levar isso, né? Nessas questões. Agora imagine, João, ele falar isso naquela época, né? E hoje a gente olha isso aqui com um olhar até mais tranquilo, né? Que as liberdades... É consolador, né? Obrigado, filho. Obrigado. Mas naquela época, acho que botar uma resposta dessa não era muito confortável, não. Deve ter... hoje é consolador, naquela época era desafiador. Deve ter havido muitos contras aí, né? Falando, com certeza levantou muita controvérsia. A doutrina espírita é contra a lei de Deus, né? Que está lá na Bíblia. Fala que a doutrina espírita é favorável ao divórcio, está errado e tal. Então, o negócio hoje é mais fácil. Para frente, então? Para frente. Vamos começar o texto Temor da Morte. Quem faz esse? Sou eu, acho. Temor da morte. Tá certo. Obrigado. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, já que elas têm o futuro diante de si? Pois é. De onde vem esse temor, já que elas têm o futuro diante de si? Tem um véu, né? Tem um véu encobrindo esse futuro. E aí as pessoas preferem ficar com medo de que não tenha nada ou de que tenha algo tenebroso lá do outro lado do véu, né? É um erro a resposta, é um erro elas terem esse medo. Mas o que você quer? Procura-se convencê-las desde criança de que existe um inferno e um paraíso e que é mais certo irem para o inferno,
porque eles dizem que aquilo que faz parte da natureza é um pecado mortal para a alma. Falando de sexo, né? Então, ou talvez de outra coisa, né? Talvez de alimentação. Então, quando se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, elas não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que se conduzem as pessoas a crer que, além da vida presente, não há mais nada. Quanto àqueles que persistem em suas crenças de infância, estes temerão esse fogo eterno que deve lhes queimar sem lhes consumir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz contar com uma vida melhor, e a caridade que praticou lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde vai nenhum ser que, agora que eu não consigo ler, entrou na frente aqui a telinha dizendo tela Odilon Palmos Tocantins. A caridade lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde vai nenhum ser do qual deva temer. Do qual deva temer. Aí tem ver a questão 730 e continua no próximo quadro, comentários de Allan Kardec. Verdade, ainda tem um comentário. Ainda tem um comentário. Então ele fala da questão 730. E eu coloquei aqui por equívoco 731 aqui embaixo, não tem nada a ver. Tá. Agora que eu vi também. Mas é a 731 que está aí mesmo, ou é só o número que está errado? Não, é a 731. Primeiro tem o comentário de Allan Kardec, depois é 731. Mas era para colocar 730. Então, essa questão aí do medo da morte, né? É uma questão que bate muito em cima aí, né? Como analisando como causa, as afirmações que as igrejas fazem, né? Do futuro, desse futuro, como é esse futuro, né? Esse futuro que é um futuro definitivo, que é um futuro correspondente àquilo que se fez de bem e de mal, e aquilo que se fez de bem e de mal, como bem explica aí, né, está em contradições com as leis naturais. Então, pensar, desejar sexo e tal, várias coisas relativas a sexo são pecados mortais que não vão ser perdoados, uma série de coisas, né, que na análise aí, inclusive, diz que são esses os motivos que levam muitas pessoas ao ateísmo ou ao materialismo, né? E é muito lógico que as pessoas, num tempo daquele lá, onde era muito forte essa pregação, essa afirmação, essa autoridade da igreja, do clero, que falava de tudo isso, né? E falava, a gente sabe, falava com base nas próprias culpas ou nos próprios recalques, né? Falava mesmo de forma muito, muito dura, muito séria isso. E as pessoas tinham que escolher um caminho. Então, para não ter medo da morte, tinha que ser alguém ou que visse, que entendesse, que compreendesse a misericórdia divina e a verdadeira justiça divina, o amor divino, né, na evolução do espírito, ou alguém que seria, acho que uma grande exceção, alguém de fato muito puro, alguém de fato muito que seguiu sempre um caminho muito reto. Ok. A questão 730, ela vem reafirmar essa questão do temor da morte. Ela diz assim, ó, a pergunta: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor,
nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar de que temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe sempre é motivo de apreensão. Essa é a pergunta, né? Por que a gente tem medo da morte? A gente sabe que vai encontrar uma vida eterna, que a morte não existe e que nós vamos passar por uma vida melhor. Por que a gente tem medo, mesmo tendo essa informação? Aí aqui ele diz... Hein? Porque nós estamos num mundo de provas de expiação, num mundo ainda de... Tá, mas mas por que a gente tem esse medo? Eu tenho medo porque a gente está num grau evolutivo baixo, atrasado. Tá, então essa é a pergunta. Por que a gente tem medo? Ele diz até aqui, ó, na pergunta 941, é um erro ter esse medo. É um erro. É um erro. Aí até o João Damolim comentou aí, por que a gente tem esse medo? Porque a gente, ao longo da nossa existência, a gente é colocado esse medo dentro de nós, pelas religiões, por exemplo. Se você morrer, você vai para o inferno, vai para cima, vai perder tudo que tem aqui na terra, tal, e as ideias materialistas também. Na 731, a resposta é: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa, tal o motivo porque Deus lhe deu instinto de conservação, que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, e a voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças muitas vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então é uma situação assim, né? Por que a gente tem medo de morrer se a gente sabe que a morte não existe? Por que a gente tem medo de morrer se sabe que a vida verdadeira é no plano espiritual, né? Que lá a gente vai ter mais condições, né? Mais situações melhores até. Por que isso, né? Da onde que vem esse medo? E ele diz que é um erro, né? Então é uma coisa que leva a gente à reflexão, não é não? Que temos esse medo. Por que temos esse medo? E voltando ainda mais para o espírito. O espírito conversa com os mortos, né? Tem uma coisa a mais aí, um adendo a mais. Ó. A gente conversa com aqueles que partiram, seja inimigo, amigo, querido ou não querido, a gente conversa com eles. Sabe que vai chegar o dia e nós vamos para mais, mas nós temos medo. E da onde que vem esse medo? E ele no parágrafo final aqui da 941 diz: a morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé que ele tem na certeza do futuro, a esperança, ele faz contar com uma vida melhor. E a caridade que praticou lhe dá a segurança que não encontrará no mundo para onde vai nenhum ser da qual deva temer olhar. Então o medo tem a ver com a nossa vida aqui. Nós não levamos uma vida, não estamos levando uma vida muito boa, não. Por isso que a gente tem medo. Sabe que vão ser cobrados. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu até tenho vergonha de falar isso, mas eu falo. Eu não tenho medo do que eu vou encontrar lá no mundo espiritual. Eu sei que a princípio vou provavelmente cair num umbralzinho, já vou estar nele, né? Então. Um brauzinho, né? Pequenininho. Então, o meu medo é forte mesmo, pegar ter uma doença, um câncer, uma doença grave aí, ficar aí 4, 5 anos numa cama. Ai, meu Deus, será que meu fim vai ser esse? Esse é o medo. Agora, lógico que não seria só esse, né? Eu não tenho outros medos, mas tem pessoas que já têm medo mesmo de passar para lá, cair no... as outras religiões falam inferno, né? Para nós é umbral. Mas isso não me preocupa muito, não sei porquê, mas eu não tenho medo, não. Eu acho que primeiro que eu vou cair lá, eu vou
fazer muita prece, pedir a Deus para me ajudar a tirar dessa, vou tentar fazer alguma coisa para trabalhar, para poder aliviar meu sofrimento do lado de lá. Então não me preocupo com isso aí, não. Agora me preocupa é aqui mesmo, encarnado. Uma doença, uma enfermidade aí, eu já vi, por exemplo, um jovem aqui, de longe conheceu, mas eu não sei falar o nome da professora, ele era esposo de uma professora. Rapaz, pegou aquela doença de Parkinson com 42 anos. Ficou, parece que, 18 anos sofrendo de Parkinson. Morreu com 50, 60, 62, 60, sei lá. Ficou 18 anos. E Nilza, parece que era Nilza, né? O nome da professora, coitada. Sofria, né? Tanto ele como ela lá, cuidou dele até o finalzinho da vida. Então, o medo, o temor da morte é isso aí. É uma doença, uma enfermidade. Nós temos o comentário ainda, né? Da pergunta para ler. Sim. É. Vamos passar para o comentário. Tá aí. Comentário. Para a gente comentar mais ainda, aproveitar o comentário. O homem carnal, aquele que está mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem seus sofrimentos e prazeres materiais na terra, e a sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, conserva-se em perpétuas ansiedades e torturas. A morte o apavora, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar neste mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, aquele que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, experimenta já neste mundo os prazeres desconhecidos pelo homem material. A moderação de seus desejos dá calma e serenidade ao seu espírito. Ditoso pelo bem que faz, não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam por sobre a sua alma sem deixar nenhuma impressão dolorosa. Eu acho que essa aí é uma resposta para quem tem medo de uma doença final aí da vida. É mesmo. O homem moral, aquele que colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, experimenta já neste mundo os prazeres desconhecidos pelo homem material. A moderação de seus desejos dá uma calma e uma serenidade ao seu espírito. Ditoso pelo bem que faz, não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam por sobre a sua alma, sem deixar nenhuma impressão dolorosa. Mas aí tem uma coisa que eu penso, tem uma coisa que está na lógica, né, da doutrina, mas não veio aí claramente colocado, do medo da morte. Eu acho que o grande medo da morte tem muito a ver com o medo do juiz, né? Qual juiz? Ele diz aqui, né? Hã? Aqui ele diz: a morte o apavora porque ele duvida do futuro. Mas ele tem medo do juiz. A gente tem medo do juiz. E eu acho que o Odilon, por exemplo, tem menos medo do juiz do que eu. Tá bom. Tá. Por quê? São Maurício e eu vínhamos conversando na quarta-feira, quando a gente veio do centro, né? Que é uma jornadazinha um pouco mais longa. E a gente estava falando sobre essa questão dessas preocupações que nós temos aqui no mundo material. Então, se eu tenho um juízo muito duro com as coisas, né? Ainda entro muito nessa do que tem que ser e do que não tem que ser, e do que eu não posso ser, mas eu sei que ainda sou, e
ou prefiro não olhar que eu sou com medo do juízo, aí esse é um medo da morte, que eu vou morrer, vou me deparar com a verdade e vou ser julgado. Por quem? Por mim mesmo, porque não tem outro juízo, né? O juízo que se faz ao final de uma jornada, é um juízo final mesmo. Quem faz é a nossa própria consciência. Nossa própria consciência. Tanto que está muito relatado que as pessoas que conseguiram contar aquela experiência de revisão da vida que acontece muito rápida, depois logo que ocorre a morte, elas vão revisando a vida, e aí quando de repente cai numa coisa em que a pessoa se sente culpada, ali ela dá uma parada, dá uma enroscada naquilo. O resto passa como uma tempestade onde se pode ver tudo, mas não tem problema nenhum, e quando chega num momento desse de culpa, de maior peso, que é o juízo que a gente faz das coisas. E a gente sabe que o juízo, como disse na questão, não sei se foi só nessa ou já na anterior, o juízo vem da nossa cultura, vem de tudo que a gente vem cultivando, de que é certo, de que tem que ser, de que não tem que ser. Mas é bem interessante esse comentário do Allan Kardec aí, do homem carnal e do homem moral, né? O homem carnal, poxa, vive de instinto, vive de satisfações instintivas, corporais, materiais, fugazes, e ele já tem uma noção de que na morte isso vai ficar complicado. Agora o homem moral, né? O homem moral, aquele que está buscando fazer as coisas corretamente, que está buscando ser fraterno, solidário, caridoso, misericordioso, né? Manso, puro de coração, né? Pobre de espírito, é aquele que sabe de suas fragilidades, de suas imperfeições, e sabe que precisa, mas está fazendo algo para se tornar melhor. Poxa, ele está tranquilo, porque venha o que vier, é esse caminho que eu já estou buscando, um caminho de se melhorar, de se superar, de trabalhar, enfim, não vai ter grande sobressalto. E esse homem moral é raro, né, João? Já era para ser nós, né, que nos dizemos conhecedores e praticantes da doutrina. Eu acho assim que o Chico, Valdo Vieira, Edivaldo. Ele tinha medo da morte também. Tem um episódio do avião lá. Que ele também Teresa, medo da morte. Ele também tinha medo da morte, Orlando, Chico Xavier. Uai, no avião lá ele não ficou desesperado, lá chorando, lá gritando? Então é difícil, é raro mesmo. Seu Maurício, quer comentar? Seu Maurício está quietinho. Sim, eu estava analisando aqui, tem alguns pontos importantes, né? Porque, primeiro, na própria resposta, ele fala da questão do aprendizado que nós tivemos do inferno, do céu. Nós observamos que a gente aprendeu que o caminho que leva ao céu é estreitinho, então poucos vão chegar lá, então pouquíssimos vão para o céu. E o caminho que leva à perdição é muito grande, então a maioria disparado vai para o inferno. É isso que é aprendido ao longo do tempo. E isso leva ao temer da morte e a morte levar a gente para o inferno. Outro ponto que a questão 730 fala, né, que é a questão do instinto de preservação. O instinto de preservação que Deus nos colocou, ele nos dá um certo medo para a gente se cuidar, né? Porque se não fosse isso, a gente fazia qualquer risco, né? Porque a gente não tivesse nem um pouquinho medo
da morte, a gente podia arriscar demais. E um terceiro ponto ainda entra a questão da nossa evolução, né? O espírito mais espiritualizado e que tem mais confiança no futuro, porque se ele é mais espiritualizado, ele começa a ter mais fé no futuro. E se ele tem mais fé no futuro, ele acaba tirando esse medo, porque para ele já não tem esse perigo da morte mais, porque ele sabe que a vida continua e que depois do desencarna, ele sabe que é apenas uma transformação e que a vida continua. Então, acho que esses 3 pontos são importantes na questão do medo. Ali onde você falou do instinto, né? Também esclareceu que essa teimosia por continuar e esse esforço por continuar vivo também tem um fundo que seja mais consciente ou menos consciente, é uma crença que ficando mais tempo vivo a gente pode resolver alguma coisa, quer dizer, pode se aperfeiçoar ainda, pode solucionar, pode resgatar, quem sabe, né? Se redimir de alguma coisa e merecer um destino melhor, se já for um destino definitivo ou mesmo sendo temporário. Então, essa questão, o medo, né? O medo não é uma coisa boa, né? Mas tudo na vida tem a sua finalidade útil. Então, na questão 730, ele lembra, né, que esse temor da morte, ela é a forma da gente conservar a vida, né? Para a gente não descuidar da vida. Mas ainda assim a gente descuida, né? Com todo esse medo, né? A maioria de nós chega lá no plano espiritual como um suicida involuntário, por várias situações, inclusive a mental, né? Nas obras de André Luiz tem a questão lá, né, que a gente, por conta das emoções, dos nossos sentimentos desequilibrados, a gente provoca muitas enfermidades e abrevia a vida, né? Então aqui ele lembra aqui, né, as vicissitudes da vida, as ansiedades e torturas, né? Nós estamos estudando também um livro sobre a dor lá, que fala sobre autocrueldade, né? Aquela situação em que a gente o tempo todo está fazendo mal para nós mesmos, né? Durante toda a nossa vida. Então, por conta não só das questões físicas, alimentação inadequada, não praticar uma vida, né, mais saudável, com exercício e tudo mais, mas a questão mental, que parece que é uma das mais sérias nessa questão de buscar as enfermidades, né? Então, a gente ainda é muito homem carnal. Na palavra de Allan Kardec, nós ainda estamos muito presos às questões materiais, mas ainda não estamos nessa do homem moral ainda, estamos buscando ele, né? Sabe? Aí ele lembra que o homem moral, ele é sereno, ele está em paz, né? Ele sabe que ele fez tudo que tinha que ser feito certinho, né? Então, se aparece alguma contrariedade, ele não tem como sair dela, ele aceita, né? Não fica com aqueles auto-sofrimento, né? Potencializando a dor, potencializando o sofrimento que a maioria de nós faz, com as preocupações. Não, mas o meu medo é que aconteça isso, que eu pegue essa doença ou aquela, ou que eu tenha dificuldade nisso, naquilo, que vai me faltar pão, né, à mesa. Enfim, a gente fica criando esses problemas, né, que nem sempre eles vão ocorrer, né, mas a gente tem essa ideia equivocada da vida. Então, o temor da morte provoca muito mais mal, acho que, do que bem até, né? A gente não tem essa consciência. E a consciência é você não provocar a morte, não buscar, né, abreviar a vida, mas de forma consciente, porque é divertido estar aqui na vida, é gostoso, eu estou me aprimorando, eu estou procurando, né, me melhorar, me reconstruir, me reformar, procurar fazer o que é certo, né, e parar com esse negócio de medo. Mas a gente ainda tem o medo, e o medo na situação de que ele diminui os riscos, né, que eu me envolvo,
até uma coisa útil naquele momento. Mas eu não vejo como uma coisa boa, não. Medo nunca é bom, não. O Odilon disse que ele não tem pressa nenhuma para partir para o lado de lá, Não, e nem tem interesse. Tem Nem não. interesse. Gosto muito Aí da eu minha cheguei vidinha aqui. eu cheguei à conclusão que eu também não tenho mínimo interesse de passar para o lado de lá. Minha vidinha aqui é boa. Nós estamos muito bem aqui, né, Lon? Não quero, É tá com bom Deus, aqui. né? Com Deus. Algo mais? A hora que chega o momento, não tem jeito, né? Vamos para 942? Quem Vamos que faz lá. essa? Maurício, Opa! algumas pessoas não vão achar um pouco banais esses conselhos para ser feliz na Terra? Elas não verão nisso o que chamam de clichês, verdades batidas, e não vão falar que o segredo para ser feliz é definitivamente saber suportar sua infelicidade? Resposta: há quem diga isso, e muitas. Estes se parecem com determinados enfermos a quem um médico prescreve a dieta. Eles desejariam ser curados, mas sem remédios e continuando a se dar indigestões. Boa pergunta da Muito resposta. interessante isso aí, né, que acontece com a gente, porque a pessoa, às vezes, quando fala que é aquela pessoa que acha que esses conselhos para se modificar, né? Por exemplo, quando o Kardec fala do homem moral, né? Que o homem deixar de ser o homem carnal para ser mais homem moral, para buscar essas correções. Então, tudo isso para esse número de pessoas são clichês, né? Que não vale muita coisa, né? São palavras, e fala que não vão falar que o segredo, para ele, o segredo é saber suportar sua infelicidade, ou seja, suportar as provações já está de bom tamanho, para que modificar, né? E aqui aí o Espírito fala que realmente acontece, né? Muitas pessoas que realmente pensam assim, falam assim, e ele compara com os doentes, os enfermos, que o médico prescreve a dieta. Aí eles não vão fazer, não quer ter dieta, né? Eles deveriam ser curados, mas sem esse remédio da dieta, continuando a dar ingestão. Ser curado, mas continuando com as ingestões. Continuando do mesmo forma. Então, o que geralmente que nós queremos, quando fala de essas pessoas, mas a maioria de nós é assim. A gente quer ficar curado mantendo o mesmo jeito, mantendo na mesma situação cômoda que a gente está. Então a gente não quer ter a modificação, né? Procurar mudar os hábitos, tanto falando em hábitos materiais, né, que eu falou aqui, mas principalmente os hábitos espirituais, né, morais. A gente prefere manter do mesmo jeito e quer receber as dádivas e por continuar do mesmo jeito. É assim. Pois é, os clichês, né? Mas esse é muito comum, né? Ele diga, há quem diga isso, e muitos dizem isso. Então a gente vê uma pessoa enfrentando uma dificuldade assim, com coragem, com resignação, com determinação, fala, não, tá tudo bem, até sendo feliz, né? Sendo alegre no meio das dificuldades, a gente fala, não, esse cara está fingindo, imagina ele. Mas ninguém é capaz de suportar uma situação dessa e está sorrindo, né? Ele tá fingindo, porque não é possível, né? Então, o pessoal não
muda, né, a forma de pensar, de sentir, de agradecer, de ser grato a Deus e de ver a vida de forma mais grata. E aí, então, aquele que não adota o caminho, né? Fala, não, isso aí não serve não, esse negócio de ficar feliz no meio da dor, e do sofrimento, né? Cheio de preocupações. Essa vida não é boa, não, essa vida tem um monte de problemas. E a pessoa até está bem, né? Está saudável, tem o suficiente para viver e tudo mais, mas ainda assim fica reclamando, achando, não, essa vida não presta não. E aí fica procurando no jornal, na TV, dramas e coisas, fala, tá vendo? Olha aí, ó, é só coisa ruim, né? Todo mundo, é só maldade, é só crueldade, esse mundo não presta não. E a pessoa dessa está caçando mesmo uma situação de ser infeliz, né? A dieta não é boa para ele mesmo. Ele não se adapta àquele remédio, ainda não é o momento dele, né? E é muitos que é assim, a maioria de nós, não é não? Alguém mais comenta? Nessa palavra aí, São Maurício, Orlando, João Modomoli? nessa palavra aí, essas pessoas acham que pode se tentar ser o mais feliz possível, suportando a infelicidade. Acho que nesse suportar aí cabe também se esquivando da infelicidade, né? Buscando se driblar as dificuldades, as coisas, né? Vão se prevenindo com tudo, como se fosse uma espécie de previdência, ser previdente para que não aconteça nada, né? Mas, por outro lado, não conseguem, essas mesmas pessoas não conseguem vencer os vícios, porque são pessoas mais voltadas para a matéria, né? E aí precisa buscar o prazer da vida, precisa buscar os prazeres, né? E os prazeres sempre envolvem alguns vícios, né? Relacionados à ingestão de substâncias ou de alimentação em exagero, inadequada, essas coisas todas, né? E até na área do lazer, às vezes, né? Alguns tipos de vícios de jogos e coisas que essas pessoas nem veem como sendo algo que traz desequilíbrio, né? Porque estão nessa mentalidade de que precisa buscar viver bem a vida para ter mais felicidade do que aquilo que é infelicidade, né? Que são a vivência das vicissitudes que a vida impõe. É isso. Alguém mais? Nosso horário. Nosso horário, Orlando. Tá na hora, né, mano? Você quer fazer a prece para nós, Dilon? Vocês querem fazer mais algum comentário? Está aberto ainda. Ninguém mais? Então tá, eu faço. Vamos lá. Gratidão, Senhor. Gratidão por esse estudo. Esse estudo que nos toca, mexe com a gente, nos provoca nas nossas convicções, com as nossa forma de viver a vida, e que saque esses toques nos leve a mudanças de sentir, de pensar, de ver a vida, de enfrentar as dificuldades e os prazeres mesmo, né, de forma mais madura. Sempre é um convite para que nós amadureçamos, que a gente se torne mais adultos nessa convivência. Que Deus possa nos auxiliar, que a espiritualidade dos benfeitores, né, possa manter em nós viva essa vontade de servir ao Evangelho do Cristo e cada dia mais nos transformar, né, buscando essa forma de viver melhor conosco mesmo, nessa convivência harmônica com o nosso próximo e conosco mesmo. Que a paz do Senhor permaneça entre nós sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que seja.